Oi pessoal, tudo bom? E hoje eu vou bater um papo não com uma, mas com duas pessoas de referência no mundo jurídico. É o Lucas Piccioni e o João Sabino, ambos do iFood, sobre mais um tema de referência no mundo jurídico. O papo de hoje é sobre Public Policy. Ela é uma cadeira jurídica? E sem dúvida alguma, ela é uma área em franca ascensão. O Lucas Piccioni, ele é advogado, graduado pela PUC de São Paulo, fez cursos de extensão em algumas das mais renomadas universidades do globo, incluindo-se a London School of Economics, a Harvard Law School, a IMD Business School e com passagens pelos escritórios de advocacia Giovannini Advogados, Fialho Salles Advogados e hoje ele é diretor jurídico no iFood. O João Sabino, ele é graduado em Ciências Sociais pela USP, Direito pela PUC, tem mestrado em Ciências Políticas e Governo pela FGV São Paulo, com passagens muito interessantes pela Câmara dos Deputados, onde foi chefe de gabinete, pela Prefeitura de São Paulo, onde foi advogado e chefe de gabinete, e depois ele iniciou uma jornada na iniciativa privada, passando por algumas das principais startups brasileiras, incluindo-se a 99, a Yellow, a Grow e agora o iFood, todas na função de responsável pela área de Public Policy. Se você vê anúncios de posições de Public Policy no LinkedIn, mas se pergunta se essa vaga, se essa cadeira ela pode ser preenchida por advogados, qual o tipo de perfil, como ela interage com o departamento jurídico, qual que é a rotina dessa área, sem dúvida alguma, esse episódio do Reference foi feito para você. Já feitas as devidas apresentações, agora oficialmente com João Sabino e com Lucas Piccioni. Agradecer muito a presença de vocês, por vocês terem cedido um tempinho para a gente aqui, para passar um pouquinho da experiência de vocês a respeito do tema, que é Public Policy. Como construir uma área, perfis do profissional e, principalmente, como é que a experiência de interação da área de Public Policy com o departamento jurídico. Pessoal, muito obrigado. Acho que eu já vou começar com vocês já com uma provocação, tá? Ter um time de Public Policy deveria ser algo padrão em qualquer empresa ou escritório de advocacia? O que vocês acham? Vai lá, João. Bom, posso começar? Uhum. Eu acho que cada vez mais sim, principalmente se a empresa for uma empresa que tem alguma atividade regulada ou prestes a vir a ser regulada, o que eu acho que é uma tendência aí que veio para ficar principalmente no setor de tecnologia, né? Tem um estudioso do assunto que o Piccioni já deve estar cansado de ouvir falar, eu citar ele, que é o Benedict Evans. Ele é um dos sócios daquele grande venture capital, firma de venture capital, que é Andreessen Horowitz, e ele faz um relatório anual muito interessante sobre as tendências do mundo de tecnologia. E no ano passado, o relatório dele publicado, ele fala sobre o The Next Big Thing, né? Então, fala que a cada década você tem alguma coisa que disrupta o mercado de tecnologia. Então, faz um panorama histórico na década de 70 com mainframe, depois na década de 80 com PC, depois na década de 90 com a internet, primeira década do milênio com o smartphone, ou seja, em 30, 40 anos se saiu de um computador que ocupava um apartamento inteiro para um computador que cabe dentro do seu bolso, né? E aí ele vai seguindo e ele pergunta qual que é o The Next Big Thing, né? E aí, diferente de várias sugestões ou que outros especialistas estão falando, para ele, The Next Big Thing não é nenhum hardware, nenhum software. The Next Big Thing para ele é policy e regulatory. Ou seja, a tecnologia ela tomou conta da nossa vida cotidiana de uma maneira tão presente, tão forte, ela intermedia, né, todas as relações sociais dos seres humanos, que não existe mais possibilidade dos governos fecharem os olhos para isso e dos legisladores e reguladores não quererem interferir em cada detalhe ou em cada tecnologia ou em cada setor de tecnologia. Então, eu acho que cada vez mais equipes de policy são necessárias, tanto em escritório de advocacia, como principalmente em empresas, e está virando um fato nas empresas de tecnologia. Eu acho que só complementando, acho que a gente
tende a ver um pouco regulação como um tabu, né? E não tem que ser assim. Eu acho que a gente é da opinião aqui que as empresas, os escritórios de advocacia, o governo, a sociedade, eles têm que trabalhar em conjunto na construção de políticas públicas, né, que sejam eficientes, que sejam baseadas em dados, que façam sentido para o contexto local, né? Então, se a gente vai falar, por exemplo, de regulação de plataformas de gig economy, por exemplo, o iFood tem muito dado para contribuir com a construção desse tipo de regulação. Então, é do interesse não só da empresa, como acho que do Brasil como um todo, que a gente participe e contribua com o debate, né? E o time de políticas públicas, ele entra exatamente aqui, né? Então, de ajudar a comunicar a visão da empresa, o entendimento da empresa para esses interlocutores políticos no legislativo, no executivo, em associações de setor. E para mim, eu vejo como esse é um caminho sem volta. Acho que as empresas e os escritórios vão cada vez mais precisar investir nisso, sim. Se você me permite, Maurício, pegar um gancho do Piccioni, acho que ele levantou um ponto bem interessante. Eu acho que a gente poderia resumir isso num quadro onde você tem a tecnologia e o direito / regulação iniciando uma corrida, e é muito claro que é uma corrida entre um coelho e uma tartaruga, porque a tecnologia ela vai correr para resolver um problema da nossa vida de maneira disruptiva, tudo, e o direito e a regulação não vai conseguir acompanhar, mas não é um problema isso, né? De nenhum dos lados. A tecnologia realmente ela tem que ser disruptiva, ela tem que vir rápido para resolver os problemas, e o direito à tecnologia, o direito à regulação, desculpe, eles precisam de um tempo deles, né? Eles precisam que aquele fato social se torne realmente um fato a ser discutido na sociedade. Ele precisa abrir os fóruns de discussão, né, pressuposto de Estado democrático de direito, fazer o debate, o enfrentamento das questões, ouvir todas as partes, para depois, inclusive alguns anos, né, isso é um processo que demora anos, propor uma regulação adequada, né? Não pode ser uma regulação nem atropelada que acabe matando a inovação, mas também não pode ser uma regulação que chegue muito tarde e que acabe não resolvendo problemas que essa velocidade da tecnologia causa, né? Então, encontrar esse equilíbrio, esse balance aí entre a disrupção e a necessidade de regular, mas regular bem, acho que é um dos grandes desafios dos times de políticas públicas aí, junto com o governo, como o Piccioni falou. E para fechar só, Maurício, a gente já está se estendendo muito nessa primeira. A gente pode falar, você vai ver aqui. Esse é um mal dos times. A regulação ela traz segurança também, né? Segurança, você sabe, né, quais são as regras do jogo, o que pode e o que não pode ser feito, e aí o desafio, de fato, é você definir ali, né, parâmetros mínimos e definir direitos mínimos, e ao mesmo tempo que você permite que as empresas tenham flexibilidade, que as empresas tenham espaço para inovar, que as empresas possam fazer o que elas fazem de melhor, né, que é buscar soluções para problemas reais que a gente tem, né? Então, esse equilíbrio, ele também, acho que algo que a gente busca no nosso dia a dia, sem dúvida. Uma coisa que eu adorei que um conceito que o João trouxe, bom, só apenas lembrando, o João, ele é o diretor de Public Policy do iFood, o Lucas, ele é o diretor jurídico do iFood, só para a gente lembrar qual que é o balanço de um e outro quando a gente estiver conversando aqui nos próximos pontos. Mas uma coisa que eu gostei muito foi a analogia que o João trouxe sobre as empresas, a tecnologia, ela é um coelho, enquanto a tartaruga ela é representada pela regulamentação. Quem está acostumado a vivenciar a parte de discussão sobre internet vai se lembrar a quantidade de tempo que ficou um processo legislativo, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil, e o quanto que, ao mesmo tempo, a tecnologia cresceu
mudou e se reinventou dentro desse mesmo período, né? Então, às vezes, em algumas oportunidades, a lei ela já nasce em vias de se tornar desatualizada, né? E compete a todos nós do direito, operadores ou as empresas na condição das pessoas públicas, né? Do time de public policy, mas a gente vai descer no detalhe qual a diferença de um e outro daqui para frente. Trazer a melhor narrativa de como a empresa interpretará e se posicionará, né, dentro de cada um desses temas de regulamentação, né? Tendo isso sido dito, acho que agora sim a gente vai começar a descer um pouquinho mais no detalhe, aonde começam a ser construídas as diferenças, e vamos chamar o Chinese Wall quase Chinese Wall, né? Aonde separa o speech e a cadeira de public policy e aquilo que é do time do jurídico. Acho que é um pouco mais para o João essa pergunta. Como você conseguiria me ajudar a conceituar quais são as atribuições do time de public policy? Lucas, fica à vontade, viu? Para você entrar na conversa se o João for longe demais, hein? Não, pode deixar, assim. A gente não combinou aqui, né? Mas como a gente está improvisando, se eu puder só fazer uma sugestão Claro. de explicar, né, as nossas áreas de inteligência e relações acadêmicas e a área de engajamento, né, com a atividade de monitoramento, acho que vai ser bem legal para o pessoal. Eu começo então e toco a bola para você, pode ser? Bom, assim, é fato que estruturas jurídicas, departamentos jurídicos, diretorias jurídicas em empresas são, acho que talvez desde que as empresas existem. Bicha, eu caí? Apareceu só minha tela aqui, vocês estão me ouvindo? Não, fui eu que puxei você para a sala. Ah, tá, desculpa, achei que todo mundo tinha caído da sala e eu tinha ficado sozinho aqui. Tô falando para mim mesmo, então. Mas vamos lá. Desculpa, gente. Talvez departamentos jurídicos existam desde que as empresas existam, né? Diferente de departamentos de public policy, de relações governamentais, que é uma coisa bastante mais recente, né? Então, é uma tendência também que departamentos de public policy acabem ou respondendo ou estando dentro de um guarda-chuva maior, de uma estrutura maior de jurídico. Eu não vejo problema nenhum nisso. Para mim, acho que o grande ponto aqui é a qualidade do relacionamento. Eu costumo dizer que o braço direito de um time de public policy é o time jurídico, o time regulatório. E o braço esquerdo, ou vice-versa, é o time de comunicação, de PR. Se essas três estruturas conseguem conversar, dialogar, ter o mesmo propósito e trabalhar junto para os resultados, para metas das empresas, em geral, a empresa tem uma boa entrega em se tratando de public policy, de comunicação e de jurídico regulatório também. Conheço, e também já vivi experiências onde isso funciona e funciona muito bem, aqui no iFund funciona muito bem, mas também conheço exemplos de onde não funciona porque os times, as pessoas não conseguem conversar, e aí realmente você vê um problema para a empresa quando ela precisa se posicionar politicamente. Politicamente no sentido de não ir lá defender uma ideologia, ou um partido, ou um candidato, mas sim defender uma política pública e defender os interesses da empresa mesmo, né? Que é o grande cerne, né, assim, e eu costumo dizer pro meu time aqui, não tenham, também costumo dar aula sobre isso em algumas faculdades, costumo dizer assim, não tenham vergonha de dizer que vocês são lobistas. Lobby, infelizmente, adquiriu uma conotação negativa no Brasil, mas não é uma atividade totalmente legal e lícita. Por quê? É uma atividade de representação de interesses. Representação de interesses é o pressuposto de um sistema democrático e de um Estado de Direito, né? E, além do mais, duas coisas importantes aí. Você faz lobby o dia inteiro. Você faz lobby em casa, você faz lobby com seus pais, com sua esposa, com seus filhos, no trabalho, porque a empresa não pode fazer lobby também, né? E um segundo ponto tudo que se atribuem de ruim a um lobby, hoje, infelizmente, no Brasil, não é lobby, são crimes e estão tipificados no Código Penal desde a década de 40, né?
Então, não tenham vergonha, trabalhem por isso também, visto a camisa, e falem com orgulho que vocês são lobistas, porque vocês estão fazendo uma atividade legal, legítima e baseada em princípios das melhores constituições, né? Mas, enfim, agora tocando a bola pro Piccioni aí, que acho que ele tem bons pontos aí sobre estruturas de times de public policy e o que realmente a gente faz lá, e como a gente atua. Acho que para complementar um pouco o que o João já trouxe e dando um pouquinho também jogando um pouquinho de luz em como o iFood, né, acabou se organizando nessas áreas. Acho que como o João bem colocou, o objetivo principal do time de políticas públicas ele representar os interesses da empresa no debate público, né? Então, seja com atores políticos, seja com associações, empresas concorrentes e assim por diante. Para que a gente possa fazer isso, né, existe um trabalho que ele é crucial na área, que é um trabalho de monitoramento. Então, uma parte do trabalho do time é acompanhar o que está acontecendo no legislativo, municipal, estadual, federal, no executivo, nas autoridades, nas autarquias que eventualmente regulam a empresa. Então, tem um trabalho muito importante, essencial, que ele é feito normalmente em conjunto com empresas especializadas aqui nesse tipo de serviço, que é de acompanhar se tem um projeto de lei novo sendo discutido, se tem alguma fala de algum, como a gente chama aqui, né, de algum key opinion leader, né, de um ator político relevante para a gente que nos impacte, para que a gente possa tomar decisões baseadas em dados, em notícias recentes, e para que a gente possa se antecipar ao máximo em relação ao que está acontecendo e que pode impactar a empresa. Tem um segundo trabalho, que é o trabalho mais de lobby, né, como o João mencionou, que ele é feito por um time aqui que a gente chama de time de engajamento. Então, ele é o time que está na ponta, falando com os nossos interlocutores nos governos dos municípios, estados, no governo federal, está falando com os nossos competidores nas associações, está participando de reuniões, eventualmente, com representantes dos nossos clientes e assim por diante. Então, esse é o time que fala, é a cara da empresa nesses fóruns. E aí tem um terceiro pilar aqui, que ele é muito importante ainda dentro de policy, que é uma área que ela não é... Se a área de policy já não é tão comum em muitas empresas, essa área especial ela ainda a gente vê como um diferencial competitivo nosso, que é uma área que a gente chama de inteligência e relações acadêmicas, né? Então, como muitos dos assuntos no setor de tecnologia são novos, ainda estão em desenvolvimento e ainda carecem, né, de um entendimento uniforme, né, sobre os assuntos, a gente tem um time focado em produção de conhecimento em conjunto com institutos, com universidades, e esses conhecimentos, claro, em última instância, eles são usados pelo time de engajamento nas suas interações. Então, essas são, assim, de um jeito assim, bem quase que superficial e resumido, as principais atividades que o time de policy faz aqui no dia a dia do iFood. E aí tem uma atividade que ela é super importante para o time de políticas públicas, mas que a gente deixa fora da caixinha de políticas públicas, que é a atividade do jurídico regulatório. Então, quando surge um projeto de lei novo, quando tem uma discussão sobre algum tema, a parte mais jurídica do assunto, então, se o iFood concorda ou não com aquela posição, se o iFood entende que algo é legal ou não, se tem algum problema constitucional, se não tem, acaba sendo feito pelo próprio time jurídico da empresa. Então, a gente tenta manter essa independência. Como o time de políticas públicas ele tá ali incentivado, né, em resolver os conflitos, em garantir a harmonia, né, da relação da empresa com os seus pares, com o poder público e tal, a gente deixa o time jurídico mais independente para dizer se de fato juridicamente a gente concorda ou não com algum caminho a ser tomado.
Se o decreto, por exemplo, o projeto de lei envolve o tema fiscal, é o jurídico tributário quem vai analisar para manifestar a sua opinião. Se é um tema trabalhista, vai ser o advogado trabalhista que vai ajudar nisso. Se é um tema de direito público, um tema de direito administrativo, é a área mais de regulatório, o core mesmo vai falar. Então, é um trabalho que ele precisa caminhar lado a lado e de mãos dadas, né? Eu gostei bastante, Lucas, que quando você já trouxe o conceito, você já conseguiu explorar e trazer de uma forma bem clara, bem visual para as pessoas que estão assistindo a gente, aonde encaixa mais ou menos a interação, os limites de atuação de cada um dos times dentro da estrutura que vocês operam hoje em dia. Que, na verdade, vai muito no caminho que eu ia buscar para trabalhar com vocês na próxima pergunta, já que era num âmbito, obviamente, mais macro, né? Mas quais são as diferenças mais corriqueiras, né, que você encontra no mercado entre as cadeiras de relações governamentais, o advogado regulatório, o public policy, né, porque elas são razoavelmente parecidas, né, como você já mesmo trouxe pela atuação do iFood, que eu acho que é um pouco interessante do pessoal conseguir visualizar. Eu acho que é até bem interessante tentar focar um pouco na diferença de relações, e se existe alguma diferença, né, entre uma cadeira de relações governamentais mais tradicional versus aquilo que é uma cadeira de public policy. Boa pergunta. Eu te diria assim, isso faz parte de um processo de amadurecimento do setor de relações governamentais, um amadurecimento e uma melhoria assim, bastante salutar e visível, onde você vem saindo de um modelo de relações governamentais que era, ou em algumas partes ou setores, ainda é muito baseado no relacionamento que indivíduos têm com agentes públicos, tá? Relacionamentos antigos, aqui não estou fazendo juízo de valor, tá? Mas estou falando, assim, em questão de canal de acesso, por já conhecer, por ter trabalhado, por experiência de longos anos dessas pessoas que se conhecem. Para um modelo um pouco mais profissionalizado, onde isso continua sendo importante, mas também dá espaço para a importância da empresa no cenário regulatório, no cenário político, não das pessoas que estão dentro da empresa ou no poder público, e também de um relacionamento e uma conversa baseado em dados e em evidências, que é um pouco que o Piccioni trouxe aqui quando mostrou mais ou menos como é que funciona a nossa estrutura de policy, aí talvez por isso que se adota mais usualmente esse nome hoje em dia, que é não ficar focado só no engajamento, só ir lá conversar, mas sim fazer conversas construtivas, de qualidade, baseado em dados, evidências, tanto dados nossos quanto dados públicos, análises, estudos, para que você possa levar uma informação qualificada, defender seu interesse, mas também dar munição, dar conteúdo para aquele tomador de decisão ou formulador de política pública construir uma decisão que alcance o bem comum, né? Tem uma grande discussão filosófica sobre essa atividade de relações governamentais e representação de interesses de empresas, que às vezes esbarra naquela pergunta, mas está defendendo só o interesse da empresa, então uma empresa, quando ela tem uma estrutura maior, ou até orçamento, ela consegue influenciar mais? Não necessariamente. E essa pergunta talvez poderia ser respondida numa resposta assim mais simples, que é o que é o bem comum, se não o conjunto de vários, o que é o interesse comum, se não o conjunto de vários interesses individuais, né? Então, quanto mais você ouvir, quanto mais você escutar, você vai provavelmente chegar numa decisão que afeta mais o interesse comum de maneira mais assertiva, né? Acho que nem preciso comentar nada, né? Acho que foi bem. Não, mas só para, talvez tentando não repetir muito o que o João falou, trazer talvez alguns outros ângulos. Acho que
quais são alguns dos desafios que a gente tem hoje, né? Quando as pessoas pensam em uma área de relações governamentais, de fato, elas tendem a restringir o trabalho à atividade de engajamento, né? Que é aquela atividade de relação com o governo mesmo. O trabalho de public policy, ele é muito maior que isso, independentemente da nomenclatura que se use, né, para definir a área. A gente costuma brincar aqui que mais difícil do que fazer engajamento externo, né, do que falar para fora, do que defender a posição da empresa fora, é a atividade de engajamento interno, porque a empresa, via de regra, os times de operações, os times de tecnologia, eles estão focados em resolver as dores do negócio, em trazer receita, em melhorar o nível de satisfação dos usuários da plataforma, em expandir mercado. Aqui, a área de public policy, ou mesmo jurídico regulatório, não são áreas que definem por si só, né, qual que é o entendimento da empresa em relação a um determinado tema. Então, o primeiro trabalho que a gente tem, ele envolve a compreensão profunda do plano de negócio da empresa. Então, o que a empresa faz, para onde a empresa está caminhando no curto prazo, no médio prazo, qual que é o objetivo de longo prazo, quais são os desafios que a gente pode esperar de regulação, de relação com concorrência nesse caminho. Depois a gente precisa formar a posição da empresa em relação a esses temas, e não sou nem eu nem o João que vamos decidir isso. Muitos dos temas vão envolver a discussão com as áreas de negócios, com os times operacionais, em alguns casos com o próprio investidor. Então, uma boa parte do nosso tempo ela é consumida por essa atividade de engajamento interno, de a construção de consenso dentro de casa. Depois, uma vez que o consenso ele está construído, a gente precisa definir qual que é a melhor forma de comunicá-lo. E não necessariamente a gente vai comunicar por meio de uma reunião com um determinado político, com um determinado vereador. Às vezes a gente vai, talvez, promover um debate mais qualificado em jornais. Se você procurar recentemente, né, no Exame, na Folha, são inúmeros os artigos que foram publicados pelo nosso CEO, pelo nosso CFO, pelo próprio João, em temas que são caros à plataforma para dar a nossa visão, que justamente a gente entende que para esse processo, né, de definição do interesse comum, de atingir, de construir uma política pública que seja eficiente, a gente precisa debater com a sociedade, a gente precisa debater com os críticos da plataforma, a gente precisa estar preparado para dar a nossa cara a tapa aqui. E aí, um dos resultados esperados, claro, e dos caminhos necessários, passa por falar também com quem efetivamente delibera sobre os projetos de lei, quem delibera sobre as políticas públicas, mas essa é uma parte importante, mas que é só uma dentro de um conjunto, né, de atividades que compõem o nosso dia a dia aqui. Eu acho que aqui, tentando fazer um apanhado, acho que tem duas falas que acho que me tocaram bastante. Acho que a primeira é quando vocês falam da dificuldade de construir um engajamento dentro da empresa, né? O quanto que é complexo você construir isso. Eu acredito que, além do time de Public Policy, acho que os profissionais da área de compliance e de LGPD sentiram um pouco de calor no coração, porque perceberam que o problema não é só com eles, porque também são áreas que dependem muito do engajamento interno para construir, né, esse tipo de buy-in, né, você ter a empresa compreendendo a necessidade de da tomada de determinadas posições. E acho que o segundo ponto que você trouxe... Se eu puder só interromper, Maurício, só fazer um momento. Mesmo dentro de casa, você tem times que têm incentivos que nem sempre conversam um com o outro. Então, por exemplo, o time de atendimento do iFood, de atendimento ao consumidor, de atendimento ao restaurante, de atendimento ao entregador, eles são muito ali motivados, por exemplo, pelo NPS, que mede a satisfação do consumidor. Então,
eles estão sempre com a cabeça voltada a melhorar os processos da empresa para garantir que o usuário da plataforma está mais satisfeito. O time de vendas, por outro lado, ele está interessado em acelerar o crescimento, em trazer mais receita, em trazer mais parceiro para dentro, mesmo que esse processo ainda não esteja tão redondo. Então, é um exercício, uma parte do nosso trabalho é pegar cada um desses interesses e falar, olha, não, beleza, entendi o que cada time quer, mas para o iFood, nesse momento, neste assunto, o caminho que a gente vai seguir é esse daqui. Uma frase que a gente fala muito aqui dentro não concordo, mas voto com a maioria e vamos para frente. Então, disagree, but commit. Então, um pouco do nosso trabalho conseguir alinhar os interesses desses times que nem sempre são tão equilibrados, né, como a gente esperaria, por estar falando de uma empresa, né, parece que todo mundo está buscando a mesma coisa, mas esse jogo de freios e contrapesos, ele também acontece aqui dentro. Não, sem dúvida. Deixa eu fazer só um apensozinho. Se você está assistindo, teve dúvida sobre o que é o conceito de NPS que o Lucas usou, NPS é Net Promoter Score, que é utilizado pelo time de Customer Experience para medir o nível de satisfação do consumidor em uma determinada plataforma. Se você tiver mais dúvida e tiver mais interesse, a gente tocou nesse ponto e explicou no detalhe no segundo episódio com a Andrea, da Visagio. Voltando agora. Aqui, eu acho que é muito interessante vocês trazerem essa visão interna de vocês de que existe realmente uma relação de freios e contrapesos, né, dentro da própria empresa. Obviamente que tem áreas que tem o call maior em um determinado tema, enquanto outras áreas, isso razoavelmente é bem trabalhado dentro da empresa. Quem está acostumado dentro do in-house é obrigado a aprender a conviver com essa diferença, né, dentro da empresa, e como navegar nesse ambiente quase político interno, vamos colocar dessa forma. É um pouco diferente de política, mas assim, é literalmente como você navega para a empresa ela construir uma visão única e se posicionar de maneira única dentro do mercado. E agora isso me leva para a segunda fase da nossa conversa, que é falar um pouquinho mais das interações da área do jurídico e public policy. Né? Eu acho que vocês já tocaram na primeira, quando a gente estava tratando na primeira fase, como que vocês dividem a interação. Eu vou tentar fazer só uma paráfrase, puxar um pouco daquilo que vocês trouxeram no começo, em que Public Policy é o time que constrói o engajamento fora de casa, porém, aquilo que os limites legais sobre um determinado ponto, uma determinada matéria, tendem a ser tratados internamente pelo time jurídico. Trouxe de maneira correta? O conceito? Sim. É isso mesmo. Tá. Então, agora eu passo para a segunda dúvida, que assim, agora que a gente já tem mais ou menos como que vocês trabalham internamente, na maior escala possível em harmonia, como é que vocês trabalham o cascateamento? Chegamos a uma posição para que isso tenha, primeiro, a colaboração dos demais times e como isso é trabalhado do ponto de vista como reverbera nas decisões das outras áreas, como vocês posicionam, como é que é feito esse trabalho pelas áreas, tanto do jurídico quanto do public policy, fora da barreira das duas áreas, vamos dizer dessa forma. Tá. Eu vou tentar responder essa pergunta dando, acho que um exemplo real. Vou falar em termos mais teóricos aqui, mais hipotéticos, mais baseado numa situação real que a gente vive aqui no nosso dia a dia, para mostrar como é importante a gente ter um pouco essa divisão, né, da cadeira do time de políticas públicas, da cadeira do time jurídico, né? Então, nesse exemplo, a gente tem uma determinada cidade, uma nova regulamentação aprovada, que na visão do time jurídico e na visão do time de operações, ela é ruim para a empresa. Vamos supor, ela cria um ônus que é
muito grande, né, para a operação continuar do jeito que ela está ali. E na visão do time jurídico tem um problema, talvez constitucional ali na regra que foi aprovada, ou tem algum outro tipo de vício ali, né, naquela regulamentação. E aí a gente toma a decisão de questionar juridicamente aquela norma. O time de políticas públicas é o time que está ali na ponta interagindo com o governo, com o legislador, com o executivo, e tentando manter uma boa relação entre todas as partes ali, né? Entre a sociedade, entre o governo, entre a empresa. Entrar com uma ação contra uma norma aprovada por um determinado município, por exemplo, é uma medida de conflito. É uma medida que vai tirar um pouco dessa harmonia que o time de políticas públicas busca. Então, se a gente deixar a decisão por entrar uma ação ou não com o time de policy, talvez a gente vai colocar o profissional do engajamento que está ali na ponta numa situação de conflito, porque de um lado ele está buscando manter ali a harmonia, o equilíbrio nas relações, e de outro ele precisa decidir se ele vai iniciar um processo de contencioso contra o poder público ou não. E aí o call dessa decisão, ele acaba ficando com o time jurídico junto com o time de operações, né? Então, se a regulamentação é ruim para a operação, e se a gente entende que tem um vício jurídico ali, a decisão por questionar juridicamente aquela norma, ela é tomada independentemente da opinião do time de políticas públicas. Claro que o time de políticas públicas ele vai sempre ser ouvido, mas ele não tem a última palavra nessa decisão. Se eu puder complementar, acho que o Cristiano trouxe um ótimo exemplo de ações ou comportamentos reativos, né? Quando a gente tem uma lei ou uma norma posta, né? Vou tentar trazer um outro exemplo de uma ação, digamos assim, proativa, né? Então, e aí um exemplo hipotético, né? Você tem uma discussão sobre uma regulamentação de determinada atividade que implique novos tributos, né? E aí, quando você fala em tributo, todo mundo fica com o cabelo em pé aqui, porque é mais um custo para a operação, né? Muitas vezes, assim, o time de policy, por ter a temperatura do ambiente político, por saber quais são as outras discussões que estão rolando, acontecendo dentro de câmaras, de assembleias, ele pode trazer também uma posição ou um assessment, né, um cenário de que, olha, é melhor a gente ir nesta linha aqui e aceitar pagar X do que daqui 2 anos vir uma coisa que faça a gente pagar 2x ou 3x, e a probabilidade disso acontecer é tantos %. E lembrando que política é a arte da construção do consenso. Você não vai ganhar todas. Algumas vezes você vai perder, você tem que saber perder, e algumas vezes você não vai ganhar tudo que você queria. Então, às vezes, dado uma situação, um cenário, é melhor você levar 70% da sua entrega do que era esperado, do que daqui 2 anos você perder tudo, né? E ter um burden, uma espécie de, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, uma tributação ou uma carga de tributo 2 vezes maior do que era o imaginado, entendeu? Não, sem dúvida. Acho que o exemplo que vocês trouxeram é ótimo. E ainda tem um exemplo mais mundano, tá, Maurício? Só para a gente falou da atividade de monitoramento, né? Então, o time de políticas públicas está o tempo inteiro acompanhando o que está sendo proposto, quais são as discussões. Então, sempre que surge um novo projeto de lei que impacte ou que possa impactar as atividades da empresa, esse projeto ele é compartilhado com o time jurídico para que a gente forme o nosso entendimento jurídico sobre aquela discussão, né? Aquela discussão para de pé, não para, tem um problema, não tem, a gente concorda, discorda, se a gente discorda, dá para a gente questionar, não dá. Então, é um trabalho muito colaborativo entre as duas áreas.
Não, ótimo. Acho que os exemplos que vocês trouxeram, acho que trazem, dão uma visão muito clara para quem opera no dia a dia, como cada área tem de posicionamento, como vocês trabalham, vamos chamar assim, de pontos conflitantes entre um lado e outro, e dá bastante clareza, né? Que assim, querendo ou não, empresas elas têm relações e pessoa, em especial, áreas têm relações e a gente precisa saber usar da melhor forma possível até a divisão das áreas para que as pessoas e áreas não sejam expostas, né, principalmente em relação ao poder público. E é muito interessante esse posicionamento que vocês trouxeram de diferenciação e distanciamento em uma certa extensão de uma área e outra, que vocês conseguem utilizar isso de uma forma positiva, né? Uma coisa que vocês trouxeram, que eu acho assim que é muito interessante, que vocês, quando vocês trouxeram uma narrativa de diferença de áreas, a extensão de uma e outra, que me chama a atenção, é que em uma certa extensão parece que vocês trabalham de uma forma muito próxima. E isso me leva a mais uma pergunta, que é assim, vocês têm casos e vocês conhecem casos de pessoas que transitaram do departamento jurídico para o time de public policy e vice-versa? Ou não? É um perfil muito específico? A migração ela não é corrente? Como é que vocês enxergam isso hoje, vocês que vivenciam de perto? Eu só conheço casos de pessoas que migraram do departamento jurídico para policy, porque jurídico é chato pra caramba, né? Puta departamento chato. Quem é que quer sair de policy para ir para o jurídico? Então, eu só conheço uma via dessa pergunta aí. Mas brincadeiras à parte. Acho que foi boa essa sua pergunta para falar um pouco de perfil, né? Nos times de policy que eu já trabalhei, que tive a oportunidade de montar, os mais efetivos eram aqueles que tinham uma diversidade de formações, né? Então, já tive desde pessoas no meu time que trabalhavam com policy, que eram jornalistas, arquitetos, economistas, mas também formados em relações internacionais, internacionalistas e advogados também, né? Acho que quando você monta um time assim heterogêneo, você sempre tem resultados melhores. Então, a gente busca mais assim o perfil, né, e a experiência e talvez até soft skills do que realmente um diploma de direito, etc. Não que isso não seja importante, é bastante comum, mas abrir os olhos para outras formações, para trazer heterogeneidade para o time é super importante. Você me trouxe um ponto. Advogado, né? Por favor, Lucas. Eu sou advogado também, viu? O João começou como advogado e migrou, e no iFood especificamente, o time de políticas públicas, ele tem advogados, ele tem engenheiro, ele tem economista, ele tem cientista social, tem gente formada em relações internacionais, então é um time muito diverso mesmo. E como o trabalho ele é sim muito próximo do jurídico, a gente tem casos de pessoas no time que no trabalho anterior supervisionava também a área jurídica e não somente a área de policy. Então é comum sim a gente ver essa mudança de cadeiras e a gente acha que a experiência de uma área contribui muito para a outra e vice-versa. Então a gente vê isso como muito positivo. Gente, acho que é realmente isso. Eu queria fazer uma última pergunta só. Eu vou agrupar eu vou dividir ela em dois. Acho que a primeira pergunta é: analisando o perfil médio do mercado de profissionais de public policy, você vê muitos profissionais que têm passagem e experiência dentro de órgãos públicos, tá? E a segunda, eu vou pegar um gancho do que o João ele comentou das competências, os soft skills que o profissional ele deve ter para navegar bem dentro da área de relações governamentais. Se você puder passar para as pessoas que estão assistindo a gente quais são essas competências, ficaria muito agradecido. E essa é a última pergunta. Maravilha. Não, acho que experiência em setor público, experiência prévia, obviamente é um diferencial. É claro que em todos os processos seletivos nossos aqui, a gente procura ser o mais
justo e o mais aberto possível, e todas as vezes que a gente descreveu, por exemplo, job descriptions super genéricos e sem muitas exigências, a gente teve resultados positivos em conhecer pessoas que estavam super preparadas e que tinham esses soft skills, mas que talvez não aplicariam para a vaga se vissem lá experiência em órgão público, experiência anterior em órgão público exigida, né? Inglês fluente exigido. Não, assim, a gente quer conhecer, mas se a pessoa faz uma carta de apresentação mais bem feita, eu vou prestar mais atenção na carta de apresentação do que no currículo da pessoa. Acho que no papel tem muita gente que bota o que quiser e a gente acaba sendo enganado, né? Mas, sim, ter uma experiência no setor público prévia ajuda bastante, porque você consegue entender a cabeça de quem está do outro lado da mesa, né? Quais são os receios, quais são as travas, quais são os objetivos, as metas da pessoa também, né, que é o tomador de decisão. Se você consegue vestir a carapuça ali, ou imaginar você sentando na cadeira daquela pessoa com a caneta e o poder de decisão, o que passa pela cabeça dela, você consegue adaptar melhor o seu discurso e ter um plano de engajamento mais adequado, né. E aí, falando um pouco de perfil, né, de soft skills, eu destacaria, assim, relacionamento. Acho que é uma atividade onde relacionamento com as pessoas é fundamental, é prática do dia a dia. Então, saber se a pessoa sabe se comunicar bem, se a pessoa sabe colocar os argumentos dela de forma lógica e convincente, se é uma pessoa gentil, educada, acho que isso conta também quando você está procurando profissionais de relações governamentais, né? Aqui eu acho que vale a gente fazer até uma diferença do perfil, muitas vezes, que a gente espera do profissional de políticas públicas, do perfil que a gente vê muitas vezes em advogado. Maurício, o advogado, em regra, ele é muito combativo, né? Tem aquela coisa do contencioso, de defender o seu ponto de vista, o entendimento até o fim e tal. E o João bem mencionou durante a nossa conversa aqui que política é a arte de construir consenso, né? Então, esse soft skill, ele pode ser traduzido nessa habilidade, né, de sentar à mesa com uma pessoa que pensa de forma totalmente diferente de você, e ainda assim, ao longo daquela conversa, conseguir encontrar pontos de convergência, conseguir abaixar a guarda dos dois lados e conseguir construir esse consenso, né, que é tão difícil, especialmente nos tempos em que a gente vive hoje em dia, né? A gente vive muito isso no iFood, que as pessoas, elas têm paixões em relação à tecnologia, em relação à plataforma. Então, muitas vezes o time de negócio ou os advogados da empresa, eles estão assim, defendem com emoção um determinado ponto de vista, e o time de portas tem que falar, galera, calma, faz parte a crítica, faz parte o debate, cabeça fria, vamos sentar para conversar, e da conversa a gente vai chegar em um lugar que ninguém está conseguindo vislumbrar hoje, né? Esse é o desafio, eu diria. Não, sem dúvida. Eu acho que com o que vocês passaram, acho que com como vocês desenharam a área de Public Policy, acho que assim, são duas coisas que vocês podem ter certeza absoluta. A primeira é que o João vai receber cartas de apresentação maravilhosas daqui para frente, quando abrir uma vaga no iFood. E a segunda é que realmente os times, eles trabalham de uma forma muito convergente, né? E acho que assim, ficou muito claro que a capacidade dos profissionais dessa área de construírem pontes é um grande diferencial. Obviamente, quando você já tem o contato em um determinado órgão, é um fator, e você tem a vivência, fator empatia, né? É um diferencial, mas a capacidade de construir pontes, pelo que vocês me passaram, acho que ao longo de toda a conversa, soa-me como o grande diferencial dessa área, né? E com isso, pessoal, acho que assim, eu queria agradecer demais ao João, ao Lucas, principalmente ao iFood, por ter disponibilizado 2 executivos para bater um papo com a gente,
compartilhar com a gente um pouquinho de conhecimento, aquilo que vocês vivem no dia a dia, todos os desafios que fazem parte da cadeira de Public Policy. E realmente, muito agradecido. Se vocês quiserem deixar uma última mensagem, fica o espaço. E, novamente, muito obrigado em nome da Reinvent Legal. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Foi um papo bem bacana. Estamos à disposição aí para falar mais. Vou até deixar uma porta aberta aí, se tiver uma próxima oportunidade. Acho que a gente pode fazer mais um ciclo desse, falando de entregas, de cases, né? Quando eu estava falando da carta de apresentação, eu costumo, eu e o Piccioni, a gente fala bastante disso, nos processos seletivos, perguntar para as pessoas, para os candidatos, as grandes entregas que elas tiveram na carreira dela, né? Mais isso do que onde ela se formou, qual a nota média que ela tinha na faculdade, né? Então, a gente falar de cases, de sucesso e de fracasso também, acho que é uma oportunidade legal para entender o dia a dia da prática de HellGov e como a gente aprende a fazer isso daí. Então, me coloco aqui particularmente aberto aí para uma próxima eventual sessão aí, a gente falar de cases de sucesso e de fracasso também. Legal, Maurício, obrigado aí pelo convite, acho que foi um papo super legal, muito interessante. E eu coloco também o iFood aí à disposição de quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do que a gente faz no nosso dia a dia, querer tirar alguma dúvida em especial sobre a atuação do jurídico regulatório ou da área de policy, a gente tem o maior prazer aí em receber o pessoal e a gente acha que a empresa tem um papel também de ajudar aí na construção da área, ajudar outros times a se organizarem. Então, para que tentar inventar a roda, né? Se a gente já bateu muita cabeça aqui dentro, a gente pode dar um pouco dos caminhos das pedras e do que funcionou para a gente. Novamente, muito obrigado. Voltamos daqui um mês com mais um episódio de Reference. E, novamente, João, Lucas, muito obrigado. Valeu, pessoal.